Oi, estamos de volta aqui para mais um vídeo no nosso canal e hoje mais uma vez aqui com o nosso irmão, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Não sai daí, que depois da vinheta você vai saber que assunto é esse. Vem, que aqui é nós em Deus e Deus em nós. Olá, amados e amadas de Deus, paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Católico. E hoje, trazendo novamente aqui o nosso irmão Geraldo, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal dentro da igreja. Que assunto é esse, meu irmão? Muito bem, é uma alegria estar mais uma vez aqui no nosso querido canal Vem Católico para novamente a gente se aprofundar um pouco e solucionar algumas questões a respeito de uma solenidade muito celebrada dentro da igreja, onde a igreja, a partir desse momento, a partir dessa solenidade, começa a sair em missão. Essa solenidade e esse tema que vamos tratar é o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Amém, amém. Então, está aí um assunto muito legal para estar falando aqui no nosso canal. E eu já vou começar, meu irmão, perguntando a você o seguinte: o que é Pentecostes? Muito bem. Pentecostes, essa palavra e essa solenidade, ela teve início com os judeus lá no Antigo Testamento, onde se tratava a respeito de uma celebração, de uma festa das colheitas, como era chamada, lá em Gênesis, aliás, em Êxodo, capítulo 23, versículo 16, aonde vai dizer o seguinte: depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres nos teus campos os frutos do teu trabalho. Ao que está se referindo aqui? Deus está dando uma ordem para Moisés, para que ele coloque para os judeus, os israelitas, que foram tirados do Egito, para que ele celebrasse a festa da ceifa. O que é a festa da ceifa? É a festa da colheita, é a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. A gente vai encontrar também uma outra referência dessa festa celebrada pelos judeus, lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 22, quando a palavra de Deus novamente recomenda os judeus que eles celebrem, depois de 7 anos, a festa de Pentecostes, a festa das colheitas. Então, essa festa de Pentecostes teve origem com os judeus e depois passou para a história da igreja com o derramamento do Espírito Santo. Muito bem, então nós já entendemos que o Pentecoste começou com os judeus, onde eles faziam a festa da colheita. Isso, a festa das primícias, como também é chamado. E como você já disse, e na nossa igreja é celebrado o derramamento do Espírito Santo, chamado também de festa de Pentecostes, né? Exatamente. Então, como se dá? Pronto. Vamos pegar a palavra de Deus para vermos o que foi que aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, que é um texto muito conhecido por nós carismáticos e também pelos cristãos pentecostais, neopentecostais e etc. Onde vai tratar a respeito da vinda do Espírito Santo, que é justamente na festa de Pentecostes, a festa das primícias, que ele é derramado. Então diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, ou seja, a festa da colheita dos judeus, que é a festa das primícias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, na festa da colheita, na festa das primícias do tabernáculos ou das ceifa, como é chamada, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, como nosso Senhor Jesus Cristo tinha prometido. Por exemplo, quando a gente pega Atos capítulo 1, lá no versículo 8, Jesus, ele vai, antes de subir ao céu, ele diz para os apóstolos: não saiam de Jerusalém,
e aguardem a promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo, que Jesus falou no capítulo 16 do Evangelho de São João, que ele chama de Paráclito. Então, ele retorna novamente, já depois de ressuscitado, em Lucas capítulo 24, verso 49, onde diz para os apóstolos e discípulos que eles seriam revestidos da força do alto. Mas para isso acontecer, era preciso que eles permanecessem unidos lá em Jerusalém, como de fato aconteceu. Muito bem, então, diante disso, a nossa igreja celebra Pentecostes. Existe uma data? Qual a data de Pentecostes? Muito bem. A data específica para Pentecostes é justamente 50 dias depois da Páscoa, celebrar na história da igreja essa festa. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, então se celebra a festa de Pentecostes e nesse dia se comemora o aniversário da igreja, vamos dizer assim, e o derramamento do Espírito Santo. Então, a igreja, 50 dias depois de celebrar a Páscoa, ela então recebe o Espírito Santo e ali sai em missão para evangelizar as nações, como Jesus tinha falado. Muito bem, então, 50 dias, né? Então, quer dizer que durante esse tempo da ressurreição do Senhor, até chegar a Pentecostes, se dão 50 dias. Exatamente, são 7 semanas. Então, no caso, durante todo esse tempo é vivenciado a época da Páscoa. Com certeza, a igreja vai trabalhando os textos da Páscoa para provar e comprovar através dos textos da Sagrada Escritura que Jesus realmente ressuscitou, como diz a própria palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e também o finalzinho dos 4 evangelhos, onde testifica que Jesus ressuscitou dos mortos e também ascendeu ao céu. E no meio dessa vivência da Páscoa, tem ali no meio as solenidades. Exatamente. Antes do Pentecostes, a igreja vai celebrar então a solenidade da Ascensão do Senhor. O que é a Ascensão? A Ascensão indica e significa que Jesus subiu ao céu com poder próprio, porque Ele é Deus. Isso difere de Assunção, se referindo a Nossa Senhora, porque ela precisou do poder de seu Filho para ser levada ao céu em corpo e alma. Então a igreja celebra, antes do Pentecostes, a solenidade da Ascensão, ou seja, da subida ao céu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a gente atesta também no final do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos e capítulo 1 do Evangelho, aliás, do livro dos Atos dos Apóstolos. Amém, 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 meu irmão. Então, eu só quero dizer a todos que estão nos vendo, nos assistindo, que alguns barulhos externos que tem é porque nós estamos aqui bem próximo à rua e aí vai passar carro, passa moto. Isso, né? Os ruídos sonoros, né? Possivelmente, talvez passe até um carro de som, né? Mas Isso. nada que vá atrapalhar o nosso vídeo. Mas eu peço a você que você deixe o seu like e nos ajude, se inscreva nesse canal e nos ajude a melhorar o nosso canal. De repente a gente consegue outro lugarzinho melhor, onde o barulho vai ser menos. Amém? Faz isso, vai lá, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda e deixa o seu like. Isso vai nos ajudar bastante. Deixa também nos comentários alguma sugestão que você tem para que nós possamos estar trazendo aqui para vocês. Muito bem, meu irmão. Então, agora, passando a festa da Páscoa e chegando Pentecostes. Vamos dizer, chegou Pentecostes. E aí, o que acontece nesse dia? Muito bem. Antes da solenidade de Pentecostes, nós temos a vigília de Pentecostes, que é onde a igreja se prepara para celebrar a efusão ou o derramamento do Espírito Santo, conforme Jesus tinha prometido lá no capítulo 1 de Atos, conforme ele prometeu lá no capítulo 24 do livro de Lucas, e conforme ele prometeu também no Evangelho de São João, capítulo 16, que é um texto longo, o capítulo 16, que muita gente chama de a palavra de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também prometeu ali naquele capítulo que o Espírito Santo viria para dar força, para dar coragem para os apóstolos, para poderem sair em missão. Então, nessa preparação da liturgia, da vigília de Pentecostes, são lidos muitos textos da Sagrada Escritura, aonde
a igreja reflete sobre o derramamento do Espírito e também a missão da igreja até os dias atuais. Muito bem, meu amigo, meu irmão Geraldo, que está trazendo para nós esses esclarecimentos. Então, teve a grande vigília, festa de Pentecostes, e aí nós vamos vivenciar tudo isso, e aí nós vamos falar agora sobre a espiritualidade de Pentecostes. Isso. Você, meu amigo, meu irmão que nos assiste, se você é assíduo na igreja, você vai entender muito bem o que é vivenciar a espiritualidade de Pentecostes. É vivenciar a própria ação do Espírito Santo em nós, né? Muito comum dentro das comunidades de vida, de aliança, e principalmente dentro do segmento da renovação carismática católica, né? Onde os grupos de orações vivenciam muito bem isso. Nós fazemos parte de um grupo de oração, o grupo de oração Cristo Liberta, e nós podemos falar com propriedade sobre isso. E essa espiritualidade nós vamos agora trazer para vocês, não é isso, meu irmão? Exatamente. Então, a espiritualidade de Pentecostes, ela comporta viver segundo o Espírito Santo de Deus nos impele que vivamos. É aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, lá no capítulo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Inclusive, isso foi tema em um desses anos na nossa renovação carismática nacional, onde fomos chamados a viver de acordo com o Espírito de Deus. Então, a espiritualidade de Pentecostes, ela comporta o batismo no Espírito Santo, a vivência dos carismas, os frutos do Espírito, para que de fato nós possamos ser cristãos de fato cheios da graça e do poder do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, realmente não teria sentido nenhum a nossa vida de cristãos batizados, porque é o Espírito de Deus quem nos guia, nos dá força e nos impele, como disse o Papa Francisco, a alma do cristão é como um barco à vela, e o Espírito Santo é o vento que impele para que o barco possa flutuar em cima do rio e fazer o seu percurso. Então assim é a nossa vida, de acordo com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos impele, e essa espiritualidade de Pentecostes faz com que a gente viva um cristianismo autêntico, de acordo com a tradição da igreja, o magistério sagrado e também de acordo com a palavra de Deus. É isso aí. Então, de forma bem resumida, né? Depois, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente traga outros vídeos falando sobre cada dom, né? Mas quando se fala de espiritualidade, a primeira coisa que vem na nossa mente são os dons do Espírito Santo. Exatamente, né? E os dons do Espírito Santo acontecem através do batismo no Espírito Santo. Interessante que muita gente às vezes confunde o batismo nas águas, que é o sacramento, com o batismo no Espírito Santo. Aqui cabe um esclarecimento. O Papa Bento XVI, quando era cardeal, ele publicou, junto com outros bispos, um documento chamado Documento de Melines. E ali ele dá uma explicação maravilhosa, como diz Dom José Falcão, uma explicação magistral a respeito da diferença entre o batismo nas águas, que é o batismo sacramento, e o batismo no Espírito Santo. O cardeal Joseph Ratzinger, né, que é o nosso querido Papa Bento XVI, que hoje é emérito, ele vai explicar que o batismo nas águas, é sacramento, que é o que a gente recebe quando criança. O outro, o batismo no Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo, é uma experiência pessoal com o Espírito de Deus, que nós somos chamados a fazer diariamente na nossa vida e caminhada de cristãos. Tá certo? Então, para não restar nenhuma dúvida, batismo, sacramento, é o que a gente recebe quando criança, que é o batismo com água. O do Espírito Santo, que não é sacramento, é uma experiência que nós devemos fazer com a pessoa do Espírito de Deus. É onde a igreja vem nos ensinar e nos dá o nome de efusão no Espírito. Exatamente. O Catecismo da Igreja Católica, que é essa preciosidade aqui, que quem não tem, procure adquirir o Catecismo da Igreja, porque hoje, assim como é imprescindível que o católico tenha a Sagrada Escritura, tenha também o Catecismo da Igreja, porque é a palavra oficial da Igreja.
Não existe nenhum outro documento dentro da igreja que seja superior ao catecismo da Igreja Católica. Aqui é a palavra final da igreja em matéria de doutrina, de fé e de moral para nós católicos. Então, lá no parágrafo 2819 do Catecismo da Igreja Católica, o magistério da igreja vai usar a seguinte expressão: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão. O que é efusão? Derramamento, certo? Pegando a palavra do profeta Joel, capítulo 3, que é colocada lá no livro dos Atos, no capítulo 2, quando Pedro está pregando, é o derramamento, efusão é derramamento do Espírito Santo. Então o catecismo da igreja vai dizer que os últimos tempos, ou seja, os dias que nós estamos vivendo, são os tempos da efusão do derramamento do Espírito Santo. E derramamento do Espírito Santo, de acordo com Mateus capítulo 3, versículo 11, de acordo com Lucas 3,16, é o batismo no Espírito Santo. Aonde está aquela expressão grega, batismos hagion pneumatos, o batismo no Espírito Santo que nosso Senhor Jesus Cristo falava. Tá certo? É isso aí. Se você está gostando, meu irmão, mais uma vez eu peço, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal. Agora, meu irmão, vamos falar sobre as diversidades de dons. Isso. E um texto maravilhoso que nós podemos usar com muita segurança para falar sobre a diversidade de dons é o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 2. Onde ele vai tratar de maneira maravilhosa a respeito da diversidade de dons do Espírito Santo. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo então ele vai classificar os dons do Espírito Santo. Onde ele vai dizer o seguinte: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Espírito. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Paulo vai começar a listar os dons, a diversidade de dons do Espírito Santo aqui para a igreja de Corinto. Ele vai dizer o seguinte: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, ou seja, para edificação da igreja. E ele vai dizer: a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro é dada pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro variedades de língua, a outros, por fim, a interpretação das línguas. Mas Paulo vai dizer também o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz ou conforme ele quer. Muito bem, então está aí. São diversos os dons. Isso. E ainda tem, com esses dons, os frutos do Espírito. Com certeza. O Espírito Santo é magnífico na sua missão na vida da igreja. Então, para a gente compreender, a gente já viu agora os dons do Espírito, para a gente compreender os frutos do Espírito Santo, então a gente vai recorrer também novamente ao que Paulo escreveu, dessa vez numa outra carta dirigida à igreja da Galácia, que não era uma igreja só. A Galácia compreendia um conglomerado de igrejas, e assim formava a igreja dos Gálatas na região lá da Europa antiga, certo? Então, o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5? Ele vai dizer o seguinte a respeito dos dons do Espírito Santo. Capítulo 5 da carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte. Versículo 22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. E Paulo ainda vai dizer que contra estas coisas não há lei. Por que Paulo está falando isso aqui para os Gálatas? Porque antes disso, lá no versículo 19 e seguintes, ele vai falar a respeito das obras da carne.
e para contrapor as obras da carne, o fruto do Espírito Santo, que são justamente esses que ele escreveu aqui no capítulo 5. É isso aí. Muito bem, então, já falado sobre os dons, sobre os frutos, como eu já disse, se você quiser saber mais detalhado sobre cada dom, deixa aí no comentário, então vai lá no meu Instagram, @JairGomes8, eu vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram, o meu, vou deixar também o do irmão Geraldo, e você pode ir lá, colocar e deixar o seu comentário, amém? Muito bem, então, irmão, um pouco compreendido aqui de forma resumidamente, esclarecendo um pouco sobre o Pentecostes. E você, meu irmão, que entendeu já o que é Pentecostes, 9 dias antes da festa de Pentecostes, nós temos a novena de Pentecostes, não é isso, meu irmão? Exatamente, que é a preparação para a solenidade que a igreja celebra, e nós, dentro da renovação carismática, pedimos novamente a efusão, o derramamento, o batismo no Espírito Santo dentro da renovação carismática do nosso grupo de oração. Eu vou chamar de batismo no Espírito Santo, que foi isso que o Papa Francisco pediu para falar. Ele disse, se é batismo no Espírito Santo, então vamos falar de batismo no Espírito Santo. Tá certo? Muito bem, então, mais uma vez eu peço, se você está gostando, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilha, porque isso vai nos ajudar, como eu já disse, a melhorar o nosso canal. E como eu disse, você também pode deixar mais uma vez aí as suas sugestões de temas para que nós possamos estar trazendo aqui para vocês. Não é isso, meu irmão? Então, exatamente. Eu acho que, para que o vídeo não fique muito longo, eu acho que tá bom, né? Se o pessoal quiser depois, a gente pode até trazer uma parte 2, falando sobre os dons, isso, bem mais detalhado. Falando dos dons infusos, dos dons efusos, isso, não é isso? Exatamente. E, usando uma outra expressão, os dons de santificação e os dons de serviço. É isso mesmo. Que aí dá na mesma coisa nos dons infusos e efusos, como é chamado também. Muito bem. Então tá aí. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui esclarecendo para nós, falando um pouquinho aqui, como eu já disse, resumidamente, sobre o Pentecostes, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar esclarecido com esse pouco de esclarecimento que demos aqui. Que o Espírito Santo derrame cada vez mais o dom do discernimento e sabedoria sobre você, meu irmão, e todos os demais que estão conosco. Amém. Eu agradeço o convite de participar mais uma vez aqui desse canal maravilhoso, que com certeza está fazendo um bem muito grande para muita gente, para conhecimento, para engrandecimento da fé e, acima de tudo, crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos aqueles que vão assistir esse vídeo, que vão procurar se aprofundar cada vez mais no assunto que é tratado nele, a respeito de Pentecostes, e também buscar conhecer aquilo que a Igreja Católica Romana, a Santa Igreja, ensina sobre esta maravilha que é a festa e a solenidade de Pentecostes. Amém. E eu já quero pedir a sua ajuda mais uma vez para o próximo vídeo, porque nós vamos falar sobre a identidade da renovação carismática. Com certeza. E como nós precisamos refletir nesse assunto, porque parece que muitos carismáticos já perderam a identidade, já parece que deixaram o Espírito Santo de lado e agora estão tocando a vida como cada um bem entende. Mas não é bem assim não. Se nós somos carismáticos, como disse o Papa Bento XVI quando estava à frente da Igreja Católica Romana, a renovação carismática não deve perder a sua identidade, nem carismática e nem católica. Amém, amém, amém. Então, tá aí a dica já do nosso próximo vídeo, a identidade da renovação carismática. E eu quero deixar aqui o nome do canal da nossa diocese, que é RCC Petrolina. Lá é colocado todo dia a palavra diária. Todo dia sai um vídeo com a palavra diária, com cada servo de grupo de oração fazendo ali a palavra e deixando ali para cada um refletir. Você vai assistir e vai refletir naquela palavra. Então, RCC Petrolina. Vai lá, segue também esse canal. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, deixa o seu like e que Jesus abençoe cada um de vocês. Vem, porque aqui é nós em Deus e Deus em nós. Até lá.